questões que ficaram tão apagadas por algum tempo, né? Se isso se perder, a gente não somos um país. País sem memória não é um país. Hoje, ao devolver essas peças completamente restauradas, demonstramos que a força da democracia é maior que qualquer tentativa de brutalizar nossa história. Neste momento, o presidente da República, acompanhado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública e presidente do Conselho do Observatório da Democracia, Ricardo Lewandowski, pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pelos senhores Chico Rubens Paiva e Juca Paiva Avelino, assina o decreto que institui o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. Eu, durante a leitura da imprensa de manhã, eu vi a preocupação com alguns meios de comunicação, se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter muita gente, se era fracassado ou não. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: um ato de defesa da democracia brasileira, mesmo que tiver um só cara, uma só pessoa, numa praça pública, num palanque, falando em democracia, já é o suficiente para a gente acreditar que a democracia vai reinar nesse país. Ou seja, as coisas que acontecem no mundo sempre começam com pouca gente. Às vezes começam com uma pessoa. A campanha das diretas, ela começou com um ato do Partido dos Trabalhadores em novembro de 1983, que não foi nem divulgado pela imprensa brasileira. Apenas a Isto É deu uma pequena matéria sobre o nosso ato, que foi na frente do Pacaembu. E depois, a campanha da direta se transformou na maior manifestação física que o povo brasileiro conhece. Foi uma manifestação extraordinária e eu tive o orgulho de participar dela. E participar muito com o nosso querido companheiro, Dr. Ulisses Guimarães, Brizola, Montoro, Miguel Arraes e tantas outras figuras eminentes da política brasileira. Então, participar de um ato como esse dentro do Palácio do Planalto é dizer alto e bom som. Não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Eu, de vez em quando, fico brincando. Você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem um operário, porque eram os intelectuais, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque, historicamente, sempre se pensou que trabalhador não prestava para nada, a não ser para trabalhar. As pessoas não imaginavam que os trabalhadores pudessem organizar um partido e chegar à presidência da República. E muito menos ser o único eleito 3 vezes para a presidência da República. Isso não estava no calendário político. E é por isso que eu prezo muito a democracia. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que, se estamos aqui, é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque
a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam um só, concentrado nas mãos dos fascistas. A Constituição seria rasgada e os direitos humanos suprimidos. Se hoje podemos nos guiar pela ciência e vacinar nossas crianças, é porque a democracia venceu. Caso contrário, doenças já erradicadas como o sarampo e a paralisia infantil estariam de volta. E as novas pandemias repetiriam a tragédia da Covid-19, quando centenas de milhares de pessoas morreram pela demora na compra de vacinas e pelas fake news contra os imunizantes. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. E tantas outras obras inestimáveis teriam o mesmo destino da tela de Di Cavalcanti, vítima do ódio daqueles que sabem que a arte e a cultura carregam a história e a memória de um povo. A arte e a cultura que as ditaduras odeiam, a história e a memória que sempre tentará apagar. Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. Se hoje podemos contar histórias e ver as histórias livremente contadas no cinema, no teatro, na música e na literatura, é porque a democracia venceu. Caso contrário, a arte teria que ser submetida aos censores, que nos proibiram de ver, ouvir e ler tudo aquilo que julgassem subversivo. Hoje, estamos aqui para garantir que ninguém seja morto ou desaparecido em razão da causa que defende. Estamos aqui em nome daquelas e daqueles que não podem mais estar. Estamos aqui em nome de todas as Marias, Clarices e Eunices. A democracia precisa ser cuidada com todo o carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós, sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos. Inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro. Galera, eu não gostava do professor e ex-ministro da Fazenda Delfim Neto, especialmente pelo governo do qual ele fez parte e também por parte do seu pensamento econômico. Mas eu resgatei uma fala dele que foi feita durante uma entrevista para o Fernando Haddad, uma fala excepcional e que eu concordo muito. Vou mostrar essa fala aqui para vocês. Ele dizia que a financiarização da economia real é um desastre. Defendia a regulação pesada para o sistema financeiro, porque nas palavras dele, um sistema financeiro sem regulação volta à cena do crime. Jamais esperei ouvir tais palavras do Delfim Neto. Vou mostrar para vocês, mas antes eu só peço a vocês que, se gostam do conteúdo que eu produzo aqui, quiserem e puderem contribuir com o meu trabalho, qualquer coisa aqui nessa chave. Já vão compartilhando, deixando a opinião de vocês e acompanha aí o trecho. A financiarização Olha só. da economia é um desastre. Quando
o sistema financeiro se apropria do setor real, Olha aí. o setor real murcha. Olha o que ele diz. O setor real passa a trabalhar para o sistema financeiro. É exatamente o oposto do que nós queremos, é que o sistema financeiro trabalhe para o setor real. É o correto. Então, isto começou, na verdade, se você me permitir um minuto de conversa, a crise de 29 foi produzida exatamente pelas mesmas razões da crise de 2008. Que razões foram essas? O domínio do sistema financeiro sobre a economia real. Basta ler o relatório Pécora sobre a crise de 29, você vai ver o seguinte: o comportamento do sistema financeiro... Foi feito pelo Congresso americano. Pelo Congresso americano. Foi feito exatamente, é a reprodução do que aconteceu em 2008. Veio o Roosevelt, que salvou o capitalismo, dele mesmo. Não, ele salvou o capitalismo dele mesmo, porque, na verdade, o capitalismo na mão do sistema financeiro é o capitalismo primitivo. O sistema financeiro precisa de uma regulação muito forte, porque ele é importante para o desenvolvimento, mas ele pode ser um fator que retarda o desenvolvimento. Quando, na verdade, acontece isto, ele se apropria do setor real. O que aconteceu? O Roosevelt fez aquele negócio, separou o banco de empréstimos normais dos investimentos, controlou tudo aquilo. Você teve uma expansão de 70 anos, 50 anos. Em torno de 1980, surgem os neoliberais. Convenceram o Reagan e convenceram a Thatcher a desregulamentar. Então você foi desregulamentando tudo até atingir a plena desregulamentação. Quando você atingiu a plena desregulamentação, o sistema financeiro mostrou que fazia exatamente a mesma coisa que fez 100 anos atrás. Em 29. Ou seja, o sistema financeiro não regulado volta ao local do crime. Um sistema financeiro desregulado volta ao local do crime. Quem disse isso foi Delfim Neto. Eu jamais esperei escutar isso dele. Mas de tempos em tempos, o sistema financeiro, como tem posse dos títulos públicos, vivem produzindo crises para que eles determinem quanto que o PIB tem que crescer, quanto que a população tem que ganhar. Essa dependência do sistema financeiro precisa acabar e precisa acabar urgente. Deixe aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. So many actresses here that I admire so much. And of course, I want to thank you, Walter Salles, my partner, my friend. What a story! Gente, eu não sei se vocês entenderam o que ela falou, tá? Não sei. Foi emocionante. Mas o que eu quis mostrar aqui, para deixar um monte de patriota chateado, é que nesse vídeo que eu printei aqui, ela teve só de curtida mais de 2 milhões. E de visualizações, mais de 50 milhões de visualizações na página do Golden Globe, Globo de Ouro. Ou seja, desbancando todas as postagens que já teve na página. Então, é para as pessoas entenderem como, de fato, o Brasil ainda apoia os brasileiros. Galera, bomba suprema! Um economista fez uma revelação explicando o porquê que as taxas de juros do Brasil devem ser tão altas. Esse professor explicou com detalhes vários motivos pelos quais a inflação acaba não batendo a meta, inclusive em 80% das vezes, mais ou menos, desde que as metas de inflação foram colocadas, a gente não conseguiu atingir essa meta. Ainda assim, já tivemos juros exorbitantes com a justificativa de conter a inflação. E tudo isso tem motivo, e a explicação eu vou trazer agora para você. Mas antes disso, eu já peço para você clicar aqui para me seguir, se é para acompanhar conteúdo que nem esse aqui. Acompanha só. Na realidade, todos
Os economistas, obviamente, louvam, né, o plano real de exterminar a inflação, mas a gente carrega um problema que não foi resolvido lá no plano real. O problema chamado a inércia inflacionária. Né? A inércia inflacionária é que a inflação de amanhã sempre vai depender da inflação de ontem. Esse problema não foi resolvido propositalmente, né? Tem pessoas que se beneficiam com isso. Por quê? Porque existem muitos contratos aí que são reajustados, né, por índices de inflação, seja ele IGPM, IPCA, o INCC, então os contratos de aluguel, os contratos de financiamento INCC, imobiliário. Índice Nacional da Construção Civil, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, esses índices que são muito utilizados, né, que corrigem aí a inflação, eles trazem a inflação sempre do passado, mesmo que não haja uma inflação à vista, né, tipo, vamos ter inflação ano que vem. Esses índices anteriores têm um valor e eles carregam essa inflação no preço das coisas. Foi algo que não foi corrigido no plano real. Água, luz, aposentadorias, tudo isso está atrelado à inflação, são gatilhos, né, que são acionados. Então, por mais que não exista, imagine, para simplificar, que não exista nenhuma pressão inflacionária à frente, mas quando esses contratos se reajustarem, eles vão se reajustar pela inflação passada e, obviamente, essa inflação passada vai compor aí o que a gente chama da inflação futura. O que seria a resolução disso, que deveria ter sido feito lá no plano real, você desindexar esses contratos, né, realmente a unidade de conta não ser índices de inflação. Os contratos, assim como são nos países desenvolvidos, Estados Unidos, impressionante que a gente Europa, usa Estados Unidos e Europa, esses países aí berços, né, do capitalismo, como exemplo para inúmeras coisas, mas para aquilo que traz mais benefícios aos mais ricos, a elite, a gente não faz nenhuma alteração, continua com métodos ultrapassados que melhoram apenas a vida de poucos, né? Não que na Europa e nos Estados Unidos a vida desses poucos não seja tão boa, mas aqui no Brasil nós temos um excesso, né, da economia trabalhando em prol dessa minoria de super ricos poderosos. Não existe essa indexação da economia por índices passados de inflação. Por que a gente carrega, por que a nossa política monetária, o aperto monetário tem que ser sempre muito mais alto do que o resto dos países do mundo, é justamente porque carrega essa inércia inflacionária. Você precisa ir de um aperto, digamos, só para atingir o que seria essa inflação na margem, desconsiderando o que seria a inércia inflacionária. A inflação na margem é o que o Banco Central determina como meta de inflação. E lembrar que mais ou menos 80% das metas de inflação, desde que essas metas foram instituídas, que foi lá nos anos 90, a gente não conseguiu cumprir, não atingiu a meta. Raras as vezes que o Brasil atingiu essa tal meta de inflação que o Banco Central propõe, né? Por que os salários, digamos assim, têm aí uma produtividade estagnada? Porque o estoque de capital por trabalhador não cresce, desconsiderando o que seria a inércia inflacionária. E por que os salários, digamos assim, têm aí uma produtividade estagnada? Porque o estoque de capital por trabalhador não cresce, e aí não cresce a produtividade, ela fica estagnada justamente porque não existe investimento. E aí também entram os críticos do investimento público. A gente sabe que tem inúmeras evidências empíricas de que o investimento público é complementar ao investimento privado e só o investimento público faz investimento em infraestrutura. No país todo em que não há investimento e que inclusive no Brasil é mal visto por muita gente, poderia sim trazer uma melhora na economia. Isso vale para qualquer coisa. Um exemplo besta, por exemplo, seria a construção, a finalização de um metrô, de uma linha de metrô. Isso é uma obra de infraestrutura que vai melhorar a vida das pessoas, as pessoas vão chegar mais rápido ao trabalho, por consequência a produtividade aumenta. E isso pode ser usado em vários outros exemplos, esse aqui é um bem tosco que eu acabei de dar. Mas essa falta de investimento, essa crítica a esse tipo de investimento vindo do Estado é algo problemático, que sim, atrapalha a produtividade, atrapalha uma série de fatores e lá na ponta acaba influenciando também na inflação. Vamos lá. Quando você faz investimento em infraestrutura, você tem ganhos de produtividade na economia como um todo, e o investimento público em infraestrutura aumenta a produtividade do capital, que aumenta a taxa de lucro do setor privado. Só quando a gente está falando disso, a gente está falando de produção, né? Mais por que isso não acontece? Justamente por essa participação e essa financiarização da economia que não está muito ligado ao que a gente chama de produção, né? A gente tem hoje uma economia baseada no setor financeiro, em que o setor financeiro extrai lucro, principalmente do que a gente chama de rentismo, né? Dessas taxas de juros. Então,
Existe um conflito de Então, interesse você percebeu? aí. Não há interesse no aumento da produtividade justamente porque os mais ricos, as empresas, o mercado como um todo ganha dinheiro em cima dos juros. E aí fica uma bola de neve ali, né? Se nós temos uma inflação sempre ali pressionada e tudo mais, como a política do Brasil é toda montada em cima dos juros, os juros por consequência sobe e quem tem muito dinheiro acaba ganhando mais. No modelo em que o mercado financeiro tornou a economia, a sociedade toda refém de seus interesses, né? E esses são algumas das medidas que poderiam ser feitas, agora por que não são feitas? Porque ela mexe com privilégios, principalmente que privilégios não quer, né? no mercado Abrir mão financeiro. nada. Os detentores da dívida pública já chega a quase 60% quando você conta só instituições financeiras e fundos de investimentos, mas quando você pega a parte da Previdência também, que são detentores da dívida pública, e o que está atrelado ao setor financeiro, você chega aí a quase 80% dos detentores da dívida pública no setor financeiro. Isso significa que quem empresta aí o dinheiro para o governo, normalmente são fundos de investimento, são empresas, essa galera aí do mercado, né? São esses rentistas. E 80% da dívida pública, como trouxe aqui o professor Cobori, é exatamente esse ponto de que essas empresas que detêm a dívida, né, que emprestam dinheiro, vão querer ser remuneradas por taxas maiores. Isso é claro. E isso acaba, como eu digo, o poder econômico se traduz em poder político, e para mexer nesses privilégios é muito difícil, já que eles têm os seus representantes no sistema político, no Congresso Nacional, e por mais que o Executivo tente fazer alguma aí, no caso, mudança, nesse momento, é o presidente Lula. Vai ser sempre muito difícil politicamente ser aprovado para acabar com alguns desses privilégios e mexer na estrutura da economia. Aqui eu citei alguns exemplos de que a gente tem um problema estrutural que deveria ser modificado para que a gente possa ter uma política monetária em que as taxas de juros não precisem ser tão altas. Pois é, galera, é um absurdo completo. O mercado financeiro, a financiarização da economia atrapalha e muito tudo que a gente pode imaginar, principalmente a vida daqueles que mais precisam, que é onde a inflação pega mais forte. Claro que existem motivos além desses que fazem com que a taxa de juros seja tão elevada aqui no Brasil. Lógico que há vários interesses por trás para que isso aconteça e o buraco é muito mais embaixo. Eu já peço para você deixar o comentário o que você achou dessa aula do professor. Não esquece de compartilhar esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Fernanda Torres pediu para as pessoas irem ao cinema assistir o seu filme Ainda Estou Aqui. Então, você ainda pode estar aqui, ainda pode estar ali, ainda pode estar em qualquer lugar com esse seu filme. Que o dinheiro do povo você não vai ter. E as salas dos cinemas continuarão vazias, tá bom? É a lei do retorno. Meu amor, imagina a cara dessa jovem senhora vendo isso. Sucesso de crítica e de bilheteria. O filme Ainda Estou Aqui disputou nesse domingo o Globo de Ouro e ainda vai disputar o Oscar. Imagina a cara dessa senhora sabendo que Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Meu amigo, tu tem que compartilhar muito esse vídeo até chegar nessa senhora, porque eu não sei quem é. Eu recebi esse vídeo e tô aqui doida pra conhecer essa senhora. Eu queria ver a cara dela. Porque, minha senhora, o sucesso do filme foi tão grande que impulsionou o interesse da casa onde o filme foi gravado. Meus queridos, o dono da casa, que fica localizado na Urca, zona sul aqui do Rio de Janeiro, pede 13,9 milhões por essa humilde residência. Mas eu juro que eu queria mesmo é ver a cara dessa senhora ao saber que o prefeito do Rio de Janeiro disse isso. Se Fernanda Torres ganhar o Oscar, vai ter Copacabana fechada, com direito a carro de som, desfile em carro aberto e chuva de papel picado. Porque nós somos patriotas e valorizamos o cinema nacional. Tomem cuidado com quem vive falando em democracia e liberdade de expressão, porque eles só estão tentando te convencer com palavras daquilo que eles não conseguem com suas atitudes. A liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6 mil casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Pois é, esse daí que vocês acabaram de assistir é o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele defende a liberdade de expressão até pra quem tá tentando acabar com ela, que são os defensores da ditadura. Só que é na prática que a máscara deles cai. Durante a disputa eleitoral de 2024, a campanha do prefeito Sebastião Melo tentou censurar um painel do artista plástico Felipe Harp. Em julgamento de primeira instância, a juíza Patrícia Celá das Quantas considerou que o painel se enquadrava na
na categoria de propaganda eleitoral em local ou meio vedado pela legislação. Por conta disto, o mural foi removido após a juíza fixar uma pena de multa em caso de descumprimento da ordem. Um mês depois, o bom senso prevaleceu e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em decisão unânime, autorizou a reprodução do mural. Eu até poderia chamar isso de hipocrisia, mas eu estaria mentindo, porque defender a liberdade de expressão para quem clama pela ditadura é estratégia de quem quer te censurar, assim como ele tentou, mas pela falta da ditadura, não conseguiu. A grande mídia é podre e serviçal dos donos do capital mesmo. Eles citam Milei como um sucesso na empreitada contra a inflação. O detalhe que eles ocultam é que não há inflação porque o povo argentino não tem dinheiro para comprar. O povo argentino está passando fome. Então não há procura, não tem como subir preço. As notícias que a grande mídia dá são ridículas. É mais ou menos assim: Milei é um sucesso na economia de alimentos. Milei propôs dieta ao povo argentino e foi um sucesso. O povo está magérrimo, consumindo poucas proteínas, poucas calorias, poucas refeições. Milei é um gênio da fisiologia humana. As notícias são mais ou menos por aí. São ridículas, descabidas, tendenciosas. Eles estão nos chamando de trouxa, eles estão chamando o brasileiro de trouxa. E o brasileiro que vem e pergunta pra mim: o Milei é um sucesso ou não é? Na economia? É um sucesso sim, porque não é você que tá passando fome. Brincadeira. E não é que os bolsonaristas tinham razão, a eleição de Milei na Argentina levou a inflação a ter uma queda brusca e agradou o mercado financeiro. Vejam só que situação agradável para o mercado financeiro, e os bolsonaristas tinham razão, vamos aplaudir. E uma das estratégias de Milei foi cortar os benefícios sociais. Sabe aqueles benefícios que nós temos aqui, que lá também tem outros benefícios sociais? Milei cortou para geral. Benefícios e programas sociais foi o fim na Argentina praticamente. Outra coisa também, Milei cortou todos os repasses que podiam passar para os estados, ou seja, na verdade as províncias, lá são províncias. Aqui os estados, imagina, o governo federal faz repasse para saúde, educação, cultura, lazer, enfim, em geral, para os estados, e os estados repassam para os municípios. Lá, Milei cortou de geral, o governo federal não passa mais repasses para os estados. Claro, os estados que se virem. Milei também cortou investimentos públicos. Não tem investimento na Argentina, cortou geral e não está fazendo nenhum investimento para desenvolver o país. Com a promessa de salvar a Argentina, então todos esses benefícios cortados parece que ajudou o mercado financeiro e a inflação irem muito bem. Só que com toda essa façanha, a pobreza na Argentina atingiu 52,9%. 52% da população está passando necessidade, ganhando menos de R$700 por mês, acreditem? E o desemprego bate recorde. 7% da população está desempregada e desesperada. E para a alegria da extrema-direita, 18% da população está passando fome, muita fome na Argentina. Como ficou a situação das famílias na Argentina? Claro, para conseguir essa façanha de agradar o mercado e abaixar a inflação, Milei teve que cortar benefícios. Imagina uma família em que teve que cortar lá o café da manhã e o jantar. Merenda para a escola? Nem pensar. Saidinha para o shopping ou algum passeio? De jeito nenhum. E alguns remédios necessários para a saúde? Corta também, vai tomar chá. Gente, as pessoas estão morrendo, mas tudo pelo bem da economia. E quem está passando fome não tem cesta básica, não tem benefícios sociais, tem que se virar, tem que pastar. Mas o que importa se mais da metade da população da Argentina está praticamente passando fome? Não tem problema. Afinal de contas, a inflação está lá embaixo. O mercado financeiro adorou e está aplaudindo o Milei por essa façanha sensacional. Então os bolsonaristas brasileiros que torceram para o Milei também estão bem realizados, não é mesmo?
Azar é do povo passando fome. E aí tem gente aí falando que o Haddad, que Lula fica querendo proteger o povo, cortar impostos, né? Garantir os benefícios sociais, combater a pobreza, gerar emprego, isso tudo é bobeira, porque isso não interessa para o mercado financeiro. O mercado financeiro não interessa como os pobres e a classe média estão vivendo no país, não interessa. Desde que eles encham os bolsos, pode todo mundo se lascar. É assim que funciona o mercado financeiro. De que lado você está? Do mercado financeiro ou do povo brasileiro? Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo e me segue porque tem muito mais vindo por aí. Eu resolvi trazer esse tema do que está acontecendo na Argentina, principalmente para falar sobre comida e justiça social. O governo argentino, de Javier Milei, decretou que os empregadores agora não são mais obrigados a pagar os trabalhadores com dinheiro. Eles podem agora pagar com Bitcoin ou com produtos, por exemplo, com carne, com banana, sem nenhuma obrigação de pagar em dinheiro. Esse novo decreto do ultradireitista acaba com a obrigação do salário em moeda. E ainda diz aqui o seguinte: o governo Javier Milei decretou nesta sexta-feira 22 que os empregadores argentinos não são mais obrigados a pagar o salário de seus funcionários com peso, a moeda oficial do país. Para poder legalizar o Bitcoin, o governo decidiu liberar e autorizar o pagamento por escambo. E aí assim os argentinos podem receber seus salários em carne, em leite ou em qualquer outra coisa que valha dinheiro. Em meio a esse decretaço que Javier Milei fez na Argentina, poucos dias depois da sua posse, a imprensa que apoia a extrema-direita sugeriu que os argentinos parassem de comer 3 refeições por dia e passassem a comer apenas uma refeição por dia para poder ajudar a economia do país. Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, no lo uso más, y otro, y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo, obviamente, una comida por día. Obviamente. O sea, en distintos niveles, todos estamos recortando. Y el que se recorta más adentro de su casa dice, bueno, hago una, esto te digo porque lo escuché, clase media, ¿eh? Sí, claro, sí. Hago una comida fuerte en el día para todos, una comida fuerte, y en general elijo la noche, para que los chicos se vayan, viste, a la cama y descansen mejor, y después durante el día ahí vamos viendo. Es así. Es una realidad, hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza, decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas. Y está bien. Y se terminó, y es así, es la realidad. Acontece que quem come 3 refeições ao dia na Argentina, assim como no Brasil, é a classe média, que segundo esses jornalistas, terão que cortar 2 refeições e se alimentar de uma refeição ao dia. E a classe pobre, que dificilmente tem uma refeição ao dia, vai fazer o quê? Quando a gente compara o que está acontecendo na Argentina com os 4 anos de sofrimento que a gente teve no Brasil, o ex-presidente dizia que não existe fome para valer no Brasil, enquanto 33 milhões de pessoas passavam fome. O ex-presidente vivia tão fora da realidade do Brasil que ele duvidava dos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil porque ele não via essas pessoas. E ele não via por quê? Porque ele dizia que se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão. Ou seja, se fosse uma padaria lá na Barra, onde ele mora, né, próximo do condomínio Vivendas da Barra, ou lá em Brasília, aonde o presidente frequenta, ele não ia ver um mendigo pedindo para comprar um pão para ele na padaria, né? Isso mostra como ele conhecia o Brasil. E aí olha só o que ele dizia: não se vê gente mesmo pobre nas ruas, com o corpo esquelético, capacidade de uma pessoa para governar um país de mais de 200 milhões de habitantes e não entender o que é fome, o que é insegurança alimentar. Além disso, a ministra Tereza Cristina, que fazia parte daquele amplo ministério de pessoas inteligentíssimas e super técnicas, disse que o brasileiro não passava fome porque nas cidades existiam mangas. Muitas cidades tinham mangueiras, então os brasileiros podiam chupar manga. E dessa forma não passava fome. Como se já não bastasse o prejuízo que a população está tendo com esses decretos do presidente Milei, a população está indo às ruas, estão protestando, e o presidente já decretou também que vai cortar benefícios sociais de quem participar desses protestos. Eu particularmente fico muito triste com o que está acontecendo na Argentina, porque eu já estudei na Argentina, eu fiquei por quase 1 ano estudando na Universidade Nacional de Córdoba, fiz uma parte do meu doutorado lá, que foi financiado pela CAPES no Brasil, mas parte da pesquisa foi também financiada pelo CONICET, que é o órgão de fomento à pesquisa da Argentina. Imagino que, a partir desse momento, o fomento à pesquisa vai ficar bem reduzido, e a Argentina é um país muito importante em termos de ciência. Já tiveram 2 prêmios Nobel para pesquisadores argentinos, então eu fico triste, fico pensando nos meus amigos que eu ainda tenho lá, minha orientadora, a Faculdade de Ciências Químicas, que foi onde eu fiz o meu doutorado, e na cidade de Córdoba, que é uma cidade incrível, e que eu vi que essa semana a população de Córdoba também estava protestando, que teve uma violência policial muito grande contra os manifestantes. Bom, e para mostrar essa diferença da direita para a esquerda, enquanto na Argentina, em pouco mais de 10 dias
que o governo do Milei se iniciou, já se estão sugerindo que as pessoas parem de comer 3 refeições e passem a comer uma. No Brasil, a gente sabe que foi totalmente diferente. O presidente Lula, assim que ele foi eleito em 2022, e assim como ele fez em 2003, a promessa dele foi que ele não estaria satisfeito enquanto todo brasileiro não estivesse comendo 3 refeições ao dia. Eu quero dizer para vocês que quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. A esquerda luta contra a fome, contra a desigualdade, pela distribuição de renda, pela vida. E a direita luta contra a esquerda. Pois é, essa fila do gás aí não é na Venezuela, nem é em Cuba, é na Argentina, do presidente Javier Milei, da extrema-direita, que você sabe, né? Tem apoio do Bolsonaro. Ele assumiu o país para tudo piorar. Ele tirou os subsídios e agora o gás lá tá lá em cima o preço e as pessoas têm que se submeter a essa fila aí, quilométrica, né? Para poder comprar um gás um pouquinho mais barato. Olha só a situação que o povo argentino está vivendo agora com a extrema-direita. Se estava ruim, gente, agora está muito pior, porque o sujeito aqui, ele chegou para destruir, né? Ele fez várias alterações econômicas, trabalhistas, né? Tirou vários subsídios. Isso tudo aumentou muito os preços na Argentina e tá aí toda essa situação lamentável para o povo argentino. Nós avisamos, né? Mas infelizmente o pessoal preferiu o Milei e tá aí nessa situação. É isso. Dizem que o diabo mora nos detalhes, e foi por não atentar um simples detalhe da omissão de uma vírgula no discurso do Milei que os argentinos, achando que estavam conquistando sua liberdade, estavam abrindo mão delas. Pois é, no Viva la Liberdade tinha uma vírgula, era Viva Liberdade a os carádios, ou seja, acabou a liberdade para o povo argentino. Se quisesse manifestar contra as ações arbitrárias do governo, que estão enfiando a mão no bolso e tirando um pouco de comida e dignidade que esse povo ainda tinha, o pau vai comer, o pau vai torar. Foi exatamente esse o recado que o Javier Milei acabou de dar para o povo. Se manifestar, vai preso e arrisca de ir até morto nas ruas. E a desculpa lá da tal da Burrich, aquela derrotada pau-mandado do Macri e que é agora responsável pela segurança do Milei, a mulher que foi derrotada, na verdade é que vai estar mandando e desmandando. Pois ela alegou que para ter liberdade tem que ter ordem primeiro. Mas não tinha esse discurso. Como é que tinha você acreditar nesse papo de ordem de um cara que só falava em desregulamentar tudo, acabar até com o banco, acabar com tudo, que todo mundo poderia ser livre para fazer o que bem quisesse? Pois bem, esse todo mundo se restringia ao fim das castas que ele prometia. Na verdade, as castas eram você, classe média, classe A, B, C, D. Agora, com o Milei, só tem os super ricos, ou seja, os de cima, e o resto é tudo miserável embaixo. Tão feliz? E a classe dominante já usou seus porta-vozes, que são os meios de comunicação, para dar um recado. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Alguns vão ter que abrir mão da TV a cabo e a maioria vai ter que abrir mão até de comida, vai ter que passar um dia de fome. É mais ou menos aquela coisa do fazer cocô dia sim, dia não, do Bolsonaro com comida. É só comer um dia sim, dia não, que a Argentina melhora. Pois é essa a recomendação que a extrema-direita do Javier Milei já começa a fazer através dos meios de propaganda, nos meios de comunicação, que ele diz que cortou a verba publicitária, mas nem precisa, com todas as regalias e mordomias que a Argentina, a preço de banana em liquidação, vai oferecer para essa gente, que está toda aí atrelada ao mercado financeiro, não faz diferença nenhuma a verbinha publicitária do governo. Mas esse caos argentino do Javier Milei, que em menos de uma semana fez o dinheiro das pessoas valerem menos da metade do que estava valendo, fez com que os preços dos combustíveis, por exemplo, triplicassem de preço, que os alimentos triplicassem de preço e os subsídios, lá no final do mês, daquele que barateava a conta de água, de luz, de telefone, desaparecessem, ou seja, o salário que não estava dando dos argentinos, que não estava dando para chegar até o final do mês, provavelmente não vai dar para chegar até o final da semana, ou seja, a miséria vai se alastrar como nunca na Argentina. É um lembrete aos brasileiros de que não são só as melhorias do governo Lula que nós temos que celebrar, porque se nós tivéssemos caído no conto do vigário e reelegido o Bolsonaro, o cenário que nós teríamos hoje era talvez pior até que o do Milei, porque o Bolsonaro
Bolsonaro teria que pagar as contas de tudo aquilo que ele fez para tentar se reeleger a qualquer custo. Hoje, provavelmente, nós estaríamos chorando, pagando gasolina a 15, 20 reais, o salário mínimo não valendo mais nada, a hiperinflação como estava acontecendo, queima total de patrimônio público, como o Petrobras, como o da Foz, causa ambiental, enfim, seria um inferno de proporções provavelmente maiores até que os da Argentina, inclusive com repressão. Não ia ter Supremo para nos defender, porque o próprio Bolsonaro e o seu vice Mourão, agora senador, já estavam avisando que se ele ganhasse, ele ia destituir, arrancar vários juízes do Supremo. Supremo esse que muito débil mental, continua descendo o pau, tem seus erros, tem seus problemas, como qualquer instituição, mas se não fosse esse Supremo, se ele deixasse nas mãos do Bolsonaro, para ele arrancar todo mundo e colocar um monte de Mendoncinha e Cássio Conká lá, aí sim você ia descobrir o que é o caos, o que é uma ditadura, o que é uma terra sem lei, onde se você abrisse a sua boca, não era preso igual tá o pessoal do quebra-quebra lá em Brasília, não, você ia até morto com a boca cheia de formiga, porque é sempre bom lembrar que a grande tara do seu Bolsonaro era matar os 30 mil, mas 30 mil por conta da política, não só por conta dos 700 mil que ele pegou carona num vírus para esparramar a morte no Brasil, não. Seria um verdadeiro pandemônio nesse país. E graças a Deus, a maioria do povo teve a sabedoria de fechar as portas para eles, e é por isso que é essencial que não haja anistia. É por isso que é essencial que todo santo dia nós nos alertemos para o mal que essa extrema-direita e suas mentiras, sua visão de mundo deturpada causa na degradação de todo o ambiente social. Essas pessoas não conseguem enxergar que esse tipo de regime faz mal para elas próprias, de tão adoecidas que elas são, de tão fanatizadas que elas ficam, elas perdem a noção das coisas. Graças a Deus o brasileiro vem com um novo governo, vem respirando novos ares, mais da metade do pessoal que votou no Bolsonaro já está numa visão mais ampla, já não está com essa coisa de querer guerrear o tempo todo, mas mesmo assim, mesmo com todo o mal que esse cara causou, ainda tem um séquito de uns 20, 25% de brasileiros que ainda fecham os olhos para a realidade e abraçam qualquer situação onde a opressão seja a regra, onde a desigualdade seja a regra, onde o cara não consiga distinguir de que lado ele está e oprima seu próprio filho, oprima seu próprio vizinho e oprima a si próprio, porque é assim que funcionam os cultos à perversidade. O que nós estamos vendo na Argentina é que deve se aprofundar e se tornar um grande caos, porque isso não vai acabar bem, até porque na Argentina não é igual no Brasil, que seria pior, porque tem um centrão para apaziguar as coisas, e tinha essa massa de gente que já estava fanatizada a ponto de defender a opressão contra si próprio. Ali vai ter uma resistência e provavelmente uma resistência sangrenta. Então aguardemos os próximos capítulos, mas que sirva sempre de lembrete aos brasileiros. A gente não tem que avaliar só aquilo que melhorou nesse primeiro ano de governo Lula, mas aquilo que deixou de piorar, porque se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, se essa extrema-direita entreguista, covarde, apátrida, traíra, tivesse reconquistado o poder, aí a gente ia estar achando que os argentinos estão no paraíso. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos buscar a liberdade real para o nosso povo. E não essas liberdades de faz de conta que promete uma coisa e no dia seguinte está mandando dar borrachada no ombro das pessoas. Estoy yendo a San Pablo, porque me estoy yendo a vivir afuera del país. Sí, porque la verdad que con mi ley así no se puede vivir, está muy difícil. Soy gastronómico, nada, los sueldos son una miseria, la verdad. Estamos hablando menos de $1000 acá en Argentina hoy, siendo profesional, más de 20 años de experiencia. Y bueno, me estoy yendo a vivir a Brasil, que está Lula, que está próspero Brasil. ¿Y ya tenés trabajo asegurado allá? Sí, hay un montón de argentinos que ya se fueron. Sí. Bueno, éxitos. Dale, gracias. Você viu aí, os argentinos estão abandonando a Argentina, já que o presidente Javier Milei, de extrema-direita, que tem apoio do Bolsonaro e dos bolsominions, está destruindo o país. Desemprego, fome, miséria, inflação, e o país está em recessão. E por isso, os argentinos estão vindo morar no Brasil para viver no comunismo do Lula, já que aqui há prosperidade que não tem na Argentina. E isso, pessoal, certamente vai deixar os bolsominions apavorados. É ver os argentinos falando bem do Brasil, coisa que eles, os bolsominions, que se dizem patriotas, não conseguem fazer. É isso aí, pessoal. Simples assim.